de uma transcrição ali de uma aula sobre parasitas, né? Então, a professora ali, a Nereida, né? Ela tem essa escola que chama Leitura Corporal, que é como metafísica da saúde, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Que é associar os nossos padrões, né, de pensamentos, emoções, sentimentos, traumas, enfim, com doenças físicas ou com sintomas ou com questões que a gente apresente na vida. Então, essa associação. Então, cada órgão tem uma manifesta, né, determinados sentimentos, sintomas, assim como a medicina chinesa fala também, né? Então, uma leitura mais profunda sobre essa questão emocional dos órgãos, né, do sistema. E a Lívia, ela, né, estava lá no grupo, a gente começou a se conectar, e aí também convidei ela, né, e aí descobri que ela realmente tem um trabalho focado aí no intestino, tem bastante conhecimento sobre essa parte emocional do intestino, e convidei ela para dar uma aula para vocês, para a gente trabalhar essa parte, porque como eu falei, né, que é a fase 5, né, da nossa mentoria, que é a fase do despertar. Não adianta a gente desinflamar, desintoxicar, desparasitar, mudar a alimentação, tomar suplemento, se a gente não mudar o padrão vibratório da nossa mente, né, das nossas emoções, porque a nossa mente está vibrando ali uma coisa ali a vida inteira, às vezes, que altera a frequência e a saúde daquele órgão específico. Então, a gente precisa também entender esses padrões, né, ir a fundo e transformando essa parte emocional para poder ajudar na cura física, né? Senão a gente vai fazer detox, limpeza o dia inteiro, a vida inteira, e não vai melhorar. Então, é importante que a gente veja isso. Se você já faz tudo 1000 vezes, comem muito bem, né? Tem alguma coisa além que não é, né? É além do prato, que está ali alfinetando aquele órgão ali energeticamente, vibratoriamente, causando desequilíbrios. Então, a Lívia vai falar um pouco sobre isso, especificamente no intestino, e vai fazer algumas vivências aí especiais com a gente. Então, vou convidá-la para contar um pouco a história dela e começar a aula. Boa noite. Vou fazer um pedido, se vocês puderem abrir as câmeras, porque como a gente está no online e o contato com os olhos, que é a janela da alma, que é o fígado, né, que é onde a gente processa toda a nossa história assertiva com a vida, é importante que eu esteja vendo vocês, se for possível. Se não for, vai nos sentir, né? Bem, como Vanessa estava falando, eu sou psicoterapeuta corporal, a minha primeira linha é Reich, William Reich, que foi discípulo de Freud. Eu sou psicóloga, né, de formação, e a leitura corporal está comigo desde os 12 anos ou antes de idade. Ontem eu fiz 44. Então, eu virei mais um setênio. A Vanessa até perguntou, quantos anos você fez? Eu sabia que ela queria ver qual setênio que eu estava. Né? O que são setênios? Né? São os ciclos que a gente vai virando na vida, né? Vai processando e assimilando. Primeiro é com 7, aí você vai contando de 7 em 7. Bem, aí a leitura está comigo, está na minha corrente sanguínea, na minha fluência de vida desde pequena. Então, foram várias curas que eu obtive com a leitura corporal, né? Sem estar usando de medicamentos alopáticos fortes para curar certos sintomas, até mesmo a epilepsia, né? Eu tinha epilepsia e tem uma ligação total com o intestino, que na hora que eu estiver falando aqui, eu vou exemplificar para vocês a ligação do cérebro com o intestino, tá bom? Bem, para iniciar, eu gosto de fazer uma oração e peço que vocês tenham um copo de água na mão. Vocês têm água ao alcance? Pode ir lá pegar. Isso, ótimo. Vou pegar, tá vazio meu. Peraí. Vamos pegar. Eu vou só acender a outra luz, que a câmera do meu computador não está muito legal, não. Pode ser um chá? Tem um chazinho aqui. Não, água mesmo. Água, então vou pegar. É a oração das potencialidades da água. Tá, vou puxar. Oi, eu estou chegando atrasada aqui, queria saber o que é para fazer.
Pegar um copo d'água, Emília, por enquanto. Nós estamos começando. Se você conseguir pegar um copo d'água para a gente... A Lívia quer fazer uma oração aqui. Ah, tá. O pessoal lá no grupo, eu acho que tem que falar que deu certo. O pessoal está sabendo que deu certo? Eu comentei lá que já estamos aqui. Ah, é? Tá bom. Vou pegar um copo. Obrigada. Isso aí. Pronto. Então, por enquanto... Aí agora eu pus os livros aqui, aí deu certo, entendeu? Mais alto, senão fica muito baixo, né? Então, vamos lá. Vamos aos papéis, como do tempo antigo mesmo. Aqui, pera lá. A oração é o seguinte: a Nereida Vilela, da leitura corporal, né, criadora da leitura corporal, ela recebe os mestres que acessam ela, né, que ela acessa, tem um acesso direto com eles, e dentro das espiritualidades, né, e nisso veio a criação da leitura, o livro. Ela escreveu este livro aqui, depois a Vanessa pode dar o link para vocês do Núcleo de Terapia Corporal, e aonde ela estudou a fisioterapia, a psicologia também, ela tem as formações, mas o conhecimento que foi agregando da medicina oriental, com toda a formação dela, ela foi intuindo e veio o conhecimento, a ciência, a leitura corporal. E depois Vanessa vai dar o link para vocês, ou eu mesma envio depois, né? Para vocês verem como é rico o conhecimento. Aqui atrás de mim tem o mapa da leitura corporal, estão vendo? Esse é o mapa de frente, o meu consultório. Lá é o mapa de trás, não sei se está dando para ver, mas depois eu mando para vocês o mapa, tá? Se vocês quiserem. Ele minúsculo, e aí vocês também acessam lá no núcleo, que vocês podem comprar esse mapa que explica toda a parte emocional do corpo, como o intestino. E essa oração que eu vou fazer é uma oração para vocês contactarem com o intestino de vocês. O intestino é nosso segundo cérebro. E como o segundo cérebro que é, quando contactamos com ele, contactamos com todas as nossas memórias celulares. E a memória celular é o que nos mantém biopsíquicos, o nosso biopsíquico saudável. E o biopsiquismo, que é a biologia do corpo, a funcionalidade dos nossos intestinos, todo o nosso corpo, é o que nos mantém de prumo e apropriados com a vida. Quando você tem apropriação, quando você tem apropriação das coisas que você faz, você tem mais inteireza. E quando você tem inteireza, você coloca toda a sua potencialidade, você consegue sair dos sinais e sintomas, dos adoecimentos, seja do intestino, seja dos rins, de onde for, com mais facilidade, porque a tomada de consciência vem. Então, agora preparamos a água, né? Eu faço a oração das potencialidades sutis da água, só para a gente entrar, e depois dentro com uma mensagem para os nossos intestinos. A força da vida, a força da vida, a força da vida. Sempre a força da vida. A vida sadia, a vida em evolução, que ela se instale e progrida. A força da vida, a força da vida, a força da vida. Que a vida se instale, que a vida progrida, que a vida se faça. Assim seja, vibrando nesse recipiente água, em contato com o nosso recipiente água, corpo, a nossa casa, a vida, que a fluidez aconteça. Aí, sentido horário, anti-horário, vertical, horizontal, e agora vocês vão bebericar a água, que é isso aqui, ó, solver. Deixa a água entrar em contato com a saliva. A saliva é o nosso antibiótico natural, segundo a leitura corporal, e segundo a teoria da medicina oriental também, creio eu, né?
E quando você entra em contato com a saliva, através dessa oração da potencialidade sutil da água, você está abrindo seus canais do corpo para receber o que vier agora, que são as potencialidades sutis do nosso corpo. E assim vai todo o processamento energético do intestino, o peristaltismo, os movimentos vão ser mais fluidos hoje, peço eu. A grande força cósmica do amor universal, a todas as entidades que nos assessoram, nos protegem, aos nossos guias, aos nossos mestres presentes, a todas as energias de luz que buscam o crescimento, a unificação da humanidade do planeta, nos colocamos à disposição. Agora nós vamos relaxar todo o corpo, deixar os ombros cair e inspirar 3 ombros. Na expiração, você emite o ombro. Que estejamos atentos e dispostos ao desenvolvimento contínuo da autoqualificação, da observação dos próprios atos, da consideração dos movimentos fluentes, dos contratores de liberdade, para todo e qualquer refazimento, para toda e qualquer ressignificação que possamos fazer aqui agora. Agradeço ao universo a possibilidade desse nosso reencontro. E agradeço também a oportunidade de conversarmos sobre os intestinos. E que seja de bom proveito para cada um de nós, e a partir de nós e por nós mesmos. Nossos propósitos possam passar a acontecer. Que os intestinos possam ter funcionalidade, entendendo que falar deles é falar de si. E falando do sistema digestório inteiro, estamos falando da nossa história de vida. Pois a primeira formação que a gente foi, enquanto ser humano, foi um tubo neural. Boca, aquela minhoca que a gente foi, né? E o ânus lá embaixo. Então, que a relação de boca e ânus, como a fase oral e a fase anal, segundo Freud também, que possamos ter toda essa relação na conjuntura do nosso sistema corpo ao tratarmos de nós mesmos. Pois, ao tratarmos de nós mesmos, estamos tratando da nossa essência, da nossa alma, da nossa psique, do nosso afeto por si, que falta muito, do nosso orgulho de si, que está ligado aos nossos joelhos. Então, vamos orgulhar e celebrar cada vitória, que a fluência do intestino vai ser mais fluida. Hoje falei com Vanessa, antes de começar, né? Tinha tempos que eu não fazia umas fezes tão sadia, e pela primeira vez consegui mexer com PowerPoint, então graças a vocês, agradeço, tá, meninas? Tinha um menino aí, não veio não, né, Vanessa? Não apareceu ele aí não, né? Mas a vocês, meninas, agradeço porque reacendeu e ressignifiquei uma história antiga minha, que era dar aula. Já dei aula em universidades. Então, foi ótimo mexer com PowerPoint, apesar do computador ter dado esse pau todo aqui, eu consegui ressignificar a minha história enquanto mestre que sou, né? Muito obrigada, meninas. Gratidão a vocês, tá? Obrigada, Cida. Está batendo palma aí. Obrigada mesmo. A relação do nosso sistema intestinal, começando a aula, né? Você vai passar para mim, Vanessa? É que eu estou tudo no papel aqui. E depois a Vanessa vai passar para todos vocês terem acesso ao material que eu fiz, tá?
Aí vocês vão ter para poder estudar, e se quiser tirar dúvida depois também pode tirar, pode me perguntar, entendeu? Que aí eu vou estar tirando também. Ai, que ótimo. Mas eu queria ver a carinha de todo mundo. Como é que eu faço? Eu não estou te ouvindo, você acha que o seu microfone deve estar desligado. Você não está vendo ninguém? Não, só você. Tem uma opção aí nesse retângulo. Você está vendo? Ah, tá. Beleza. Tem vários quadradinhos. Você clica Isso. nos quadradinhos. Pode deixar que eu consegui também abrir aqui agora o computador. Eu não vou ver, mas passa para elas, né? Que é importante que elas sigam, tá bom? Tá. Tá? Não tem problema eu não ver o celular, que eu consegui aqui abrir. Tá, você vai me falando quando for para passar, então, tá? Tá, tudo bem. Vou passar. Ah, tá, apresentação. Isso. Bom, as ações biopsíquicas do intestino. Você pode passar, agradecer foi a oração, eu não coloquei a oração para vocês, porque a oração eu fiz duas, eu fiz a da ave e a outra foi intuída, né? E aí o sentido de propriedade da saúde do intestino, que é que eu estava começando a falar agora, da relação do sistema intestinal, né, com o nosso tubo neural, que é boca-ânus, né? Não só boca-ânus, mas também a todos os outros órgãos que têm ligação com o intestino. A nossa pele. Hoje, por exemplo, apareceu uma espinha aqui. Não sei se vocês estão dando para ver. Tá vendo? Apareceu uma espinha aqui. E aí eu faço ligação com o intestino, porque eu fiz uma salada, que é a salada da paciência, que depois a Vanessa vai passar para vocês, a paciência consigo, e o meu intestino ficou muito fluido. Então, vai sair tudo, não vai sair somente as fezes. Vai sair espinha, vai sair o ressecamento também, que aí é o corpo falando... Ô, Lívia, atenta aí, Lívia, olha aí, ó, seu corpo está ressecando, o que será que você não está conseguindo fluidez no seu jeito de ser, no seu comportamento, que a sua pele está ressecando, o seu intestino está seco, você não está conseguindo evacuar com mais fluência, né? É o corpo falando através do quê? A ligação do intestino são com 3 órgãos, né? Eu acho que eu não coloquei aí. Eu só coloquei, pode passar, porque aí tá os tópicos que eu vou falar, tá, Vanessa? Mas eu estou no sentido de propriedade da saúde dos intestinos. Esse movimento da gente conversar com o corpo, igual agora eu exemplifiquei para vocês, é muito fluido e faz muito sentido para mim, porque eu me cuido, assim. Então, espero fazer sentido para vocês também com a Vanessa, né? Porque o movimento que a gente faz de conversar com os sinais e sintomas que o nosso corpo dá, e agora falando especificamente do sistema digestório, e a parte biopsíquica, que está totalmente ligado, que a morada do biopsiquismo é o intestino, que está aí no material de vocês, tá? Está ligado ao pulmão, que é o órgão de troca, das trocas gasosas, né? Gás carbônio e oxigênio, e está ligado também ao nosso cérebro, ao nosso mental. O intestino e o cérebro, eles têm uma ligação direta às manifestações. Então, é pele, pulmão e o sistema neural, que são o nosso cérebro, que é o nosso cérebro, né? São, não, cada um tem. O sistema digestório, ele vai iniciar, como eu falei, nos lábios, né? E vai completar lá no canal, no ânus. A primeira coisa, quando chegamos ao mundo, foi o quê? Chorar, né? Gritar. Quando o médico tira a gente, a primeira coisa é... Ah! Né? Ou então... E depois foi o quê? Sugar. Sugar o quê? O seio ou o leite numa mamadeira, que seja sucção. Então, ao fazer isso, o que acontece? Nós respiramos, o nosso pulmão infla também, e recebemos aquele alimento com ar,
que vai passando todo por o nosso sistema digestório e vai sair aonde? Em formato de fezes? No ânus. Por isso, essa ligação de lábio, né, boca e ânus que eu falei para vocês. Esse processamento que vai explicar as necessidades da nossa fisiologia, né? Que é essencial para a nossa saúde funcional. Tá? Se quiserem anotar, depois perguntar, tranquilo. Eu vou falando aqui. Então, o nosso sistema gastrointestinal, que é o sistema de sustentação, eu acho legal vocês anotarem isso, o significado do sistema gastrointestinal. É o sistema de sustentação da dinâmica de maturação do sentido de propriedade. Então, vou repetir. O sistema gastrointestinal, ele é nomeado pela leitura corporal como sistema de sustentação da dinâmica orgânica de maturação do sentido de propriedade. Por isso que quando eu estava falando, antes de acontecer o negócio, né, no computador, o problema, estava falando de propriedade, né, que pela primeira vez eu fiz uma festa muito saudável antes do curso, que é muito bacana. É sinal que o quê? Que eu apropriei do meu refazimento, que eu estava refazendo algo, ressignificando algo que para mim é importante, que é estar aqui com vocês, dar aula hoje para vocês. Isso para mim é muito rico. Então, na hora o meu corpo recebeu aquilo, nós nos alimentamos só de alimento. A gente alimenta, entendeu? Do que nos dá prazer. Se me dá prazer estar aqui dando aula para vocês, é um alimento também. Claro que a gente necessita do alimento ali, né? Mas é um alimento também. Então, antes de vir para cá, eu fui ao banheiro. E aí, ao ir ao banheiro, como que estavam minhas fezes, porque eu avalio elas, né? Eu vi umas fezes boas, não tava liquefeita, igual eu falei para a Vanessa, estava as fezes, né, ali durinha, e uma boiou. Quando as fezes boiam, uma delas vem a boiar, o que está falando? Que você está no seu momento de propriedade, que o sistema gastrointestinal está sustentando toda a sua dinâmica funcional e orgânica e está num processo de maturação. O que é a nossa maturação? A nossa maturidade, né? Vocês são mulheres de quantos anos? Quantos anos vocês têm, mais ou menos? Eu tenho 44, né? Eu tenho 62. 62. 67. Vou fazer 67, né? 57, dia 8. Eu fiz ontem, 44. Nossa, legal, hein? Agora eu estou 4x4 turbinada. Né? Legal. Então, tem maturação. Oi, tudo bom? Eu tenho 63. 63 aí, tá vendo? Então, vocês estão na fase plena de vocês, que é a menopausa. É a melhor fase da vida, porque é a fase de por e para si, segundo a leitura corporal. Então, vocês estão com toda a plenitude agora. Entendeu? Ah, esse calor excessivo. Ah, essa sudorese. Ah, eu estou assim, assim. Aí só reclamam, mas não reclamem. Lembre-se que agora o momento de vocês, que é a idade mais ou menos 50, 60, 60 e pouquinho, né? É o momento de por e para si. Então, agora é o momento de fluência gastrointestinal, fluidez no caminhar. Então, isso é muito bacana, né? Então, vamos lá voltando, senão eu vou viajando e vou falando de tudo, né? Porque eu faço a leitura de tudo, até da idade. Então, vamos lá. Então, vamos nos representar. E quando a gente se representa, os nossos direitos, a relação implícita com o nosso sistema intestinal, né? A conexão com a nossa sinapse nervosa do cérebro, e que acontece no intestino também, essa sinapse, né? Porque somos todos movidos por um sistema corpo que, para mim, é único, né? É uma unicidade completa, que cada um faz a ligação com o outro, isso é muito bacana. E nas partes do corpo também, eu até pontuei aqui agora, ó, esse gordinho aqui no metatarso, essa parte chama metatarso. Quando vocês estiveram com dificuldade de evacuar,
Aqui, ó, vem aqui com o dedo, faz um movimento de pinça e vamos circular esse lugar, esse gordinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um ponto do intestino. É um ponto do intestino. E aí, depois que eu circulei, eu tenho que buscar a saída. Onde vai ser a saída? No dedão, entendeu? Aí aqui, ó, que a gente faz. Circulei, 1, 2, 3. O meu tá doendo. Ainda tem mais férias para sair hoje. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a energia estagnada, parada, no dedão aqui, que é o dedo do afeto, que é o dedo do coração também, né? Então, está totalmente interligado com o nosso corpo por inteiro, né? Então, os intestinos, a funcionalidade deles sadia, deixa eu passar aqui o meu, você passa aí para elas, Vanessa. Ah, tá. Eu contei uma historinha, a historinha da avó aí, ó, né? Mas aí depois eu volto aqui na funcionalidade do intestino. Que antigamente a gente acordava, fazia café, comia um pãozinho, e era um tempo muito bom em que vocês passaram por isso, sim. Só que chegou a modernidade, aí chegou esses condimentos todos, essa facilidade de micro-ondas, que na minha casa nem tem, porque eu não concordo, entendeu? Essa facilidade de micro-ondas, que a comida vira uma massa, uma maceba. Então, tá comendo o quê? Nada, né? Então, aquele café que antes era saudável, com uma manteiguinha lá, feita no queijinho, feito tudo da roça, gostoso, né? Agora, o que acontece? Açúcar virou veneno, né? A gordura entope as veias, tá? Tudo escrito aí para vocês. O glúten do pão inflama, né? A frutose da fruta, que é natural, engorda. A lactose faz mal à saúde. E agora essas palavras vieram fazer parte da nossa vida. E antes não tinha. Quem tem aí, ó, 63, 60, 50, até eu mesmo, quando eu era nova, eu lembro. Eu fui criada pela minha avó, entendeu? E sempre comi de tudo. Teve um tempo aí atrás que falaram que eu estava com intolerância à lactose. Ué, aí eu tive que cortar. Então, assim, o que está acontecendo? Essa aceleração do mundo, essa correria, e tudo muito rápido, processado, tudo fácil, e hoje todo mundo trabalha em mais de um emprego, então não tem tempo, tem que olhar neto, tem que olhar filho, tem que olhar isso, e aí vai pelo fácil, aí vai comer coisas que é de micro-ondas, ou um cachorro-quente na rua, ou uma coisa muito mais fácil, que antes não fazia mal, por quê? Porque era feito tudo em casa, o molho era feito do tomate, que era da horta, né? Era com os temperinhos. Moro em apartamento, tem todos os temperos, né? Os temperinhos, o orégano, o pimentão, as coisas. Era tudo ali sem agrotóxico, natural. Como é que ia fazer mal? Não ia fazer mal, né? Mas que com o passar desse tempo todo, além das relações biopsíquicas, que você pode estar comendo o mais natural possível, mas se você carregar nos seus ombros, que é a responsabilidade, essa área que é a área da responsabilidade assumida, ou se você carregar mais embaixo, que é a área da responsabilidade assumida por culpa, ou se carregar mais embaixo ainda, que é a área da responsabilidade por medo na lombar, né? E aí você carregar o mundo nas costas e com um estresse tremendo disso tudo, porque foi uma transferência de responsabilidades, o que vai acontecer? Você acha que seu intestino vai funcionar legal, vai ser fluido? Não vai, você pode estar comendo o mais saudável, da hortinha ali da tua casa, entendeu? O mais natural possível, que não vai ter fluência. Porque você está tão empouraçada, tão rígida, o seu biopsíquico está tão travado, que é difícil ter essa fluência. Então, é necessário que haja o quê? Um conjunto, uma ópera, né? Para a gente subir oitavas acima, a Nereida fala muito isso, né?
A gente sobe oitavas acima, a gente desce também. Mas na hora que sobe a oitava, igual um piano ou um violino, que é aquela fluidez, aquela nota gostosa de ouvir, a gente também sobe oitavas acima. E nós subimos oitavas acima quando que conseguimos juntar o Kraken lá das nossos conflitos, da nossa história de vida, e conseguimos juntar com a nossa alimentação. Porque eu até coloquei para vocês, o afeto pela boca, foi o meu tema de monografia. Não é à toa que essa Vanessa me escolheu, não. O campo fez assim, né? E quando eu fiz esse tema de monografia, o afeto pela boca, foi justamente por isso, eu fazia uma relação com os transtornos alimentares. Então, se você está afetuosamente bem consigo, nas relações e tudo, o que acontece? Né? Você se alimenta bem, você chega na saciedade. A sua saciedade é mais plena, você come vagarosa, você não engole, porque o mal nosso né? Comer, eu agora eu tenho esse controle. Eu vou até ensinar como comer para chegar na saciedade, se der tempo, tá? Mas se não der, a gente marca um outro dia. Eu vejo com a Vanessa. Agora, eu eu escuto o meu corpo, né? Hoje eu pus uma blusa laranja e uma saia branca, tá vendo? Né? E eu ia pôr uma saia estampada. Na hora que eu olhei a saia branca, sim, não, é essa que eu vou. Então, quer dizer, eu escolhi por quem? Por mim. Eu não escolhi porque o filho falou, o marido falou que aquela saia era mais bonita. Eu escolhi porque eu queria vir com branco. Então, as escolhas falam de intestino. E quando você escolhe o afeto por você, você usa a apropriação, você usa a propriedade, que foi que eu pedi para vocês anotarem aí do sistema gastrointestinal, né? E quando você tem propriedade de si, você sabe das suas escolhas, e é por você e para você, você está de acordo com os seus propósitos de vida, né? Que eu até coloquei aí, tá aqui. As ações biopsíquicas do intestino e os nossos propósitos. Parem agora. Beleza. Vamos fazer uma prática rapidinho aí também. Eu gosto, entre uma e uma, eu vou ensinando umas práticas rapidinhas para vocês sentirem. Porque tem que fazer sentido para vocês, senão não flui, né? Vamos lá agora, então. Propósitos de vida. Fechem os olhos. Vamos sentir. Faça uma respiração profunda, suave, e vamos seguir os nossos propósitos. O que está acontecendo agora? Aonde vocês estão? Fiquem descalços, por favor. Sinta os seus pés. Sinta como estão os seus pés hoje. Nos pés temos 3 pontos de apoio. O coxinha de pouso do dedão, que abaixo dele está o intestino, é outro ponto. O coxinha de pouso do dedinho, que abaixo do mindinho, lá do 5º artelho, está a vesícula, que é o órgão do pensamento. E o coxinha de pouso do calcâneo, do calcanhar, que é onde estão as nossas questões passadas. Sintam os pés. Como que está a fluência desses pés? E agora, vejam uma imagem de vocês fazendo o que querem. O que eu quero. Pensem aí. O que eu quero? Depois de pensar, agora coloquem. Para quê? Para que eu quero? O para quê é o propósito de vida. Quando você chega ao para quê, qual é o seu propósito, você consegue ouvir com os olhos e enxergar com os ouvidos. Pois bem, respirem profundo, escutem agora o movimento peristáltico, sintam, imaginem como é o intestino.
Como que é a fluência dele? E deixa esse ar entrar, passar pelo diafragma, abaixo do tórax, e ir lá para a funcionalidade do nosso intestino, que ele vai trazer uma resposta. Agora conversem com o seu intestino. E ponham para quê aí? O que vocês querem? Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero que eu tenha uma fluência melhor, de ir ao banheiro mais tranquila. Ah, eu quero me dar bem com as pessoas e praticar mais os meus saberes, né? Eu quero estar mais atenta, mais disposta e me autoqualificar. Tudo são palavras de intestino, tá, gente? Eu quero fazer escolhas por mim. Então, e eu quero fazer essas escolhas e me proporcionar momentos de acessar e praticar, seja com a minha família, seja com os meus netos, com os meus filhos ou com a minha amiga. Nem seja ir para um barzinho e tomar um copo de água, mas estou fazendo por e para mim. Respire novamente, solte agora, fazendo um barulho. Inspira novamente. Mais uma inspiração profunda. E deixa sair. Bebe um pouco de água, abre os olhos. Devagar. Então, essa prática, quando eu falo de escolhas, quando eu falo, né, de aprisionamentos, ou quando eu falo de autoqualificação, de propriedade, da prática dos nossos saberes, isso tudo está ligado à fluência intestinal. Olha que bárbaro, né? Que vocês estão tendo agora acesso. Então, assim, dentro do que a Vanessa falou, de voltar para casa, vamos voltar para a nossa casa corpo, mas voltar com propriedade, honrar essa menopausa e a idade que vocês têm, essa malemolência que faz parte da menopausa e que a gente desconhece, que só fica na queixa. Vamos sair dessa queixa. Agora vocês são mulheres, né? Porque se entrou na menopausa, parou o período menstrual, pode até menstruar um pouquinho ainda, mas se parou agora, é por vocês. Chega de carregar responsabilidades aí, ó, igual eu falei do local da responsabilidade, né? Dos outros, agora a responsabilidade é suas, é a vivência de vocês, né? Eu até coloquei do Alzheimer aqui, vocês tomarem cuidado, que a gente, eu adoro ler livro, fico lendo livro, mas vocês podem não somente ler livros, mas fazer do livro, entendeu? Acionar o que está ali no livro, né? Porque o Alzheimer, a leitura dele, a Nereida que brinca, que há mais livros para ler do que ações a fazer, né? Ela fala isso. Só que eu escrevi de outra forma aí para vocês, tá? Então, quando lê um livro, atue dentro daquela leitura, pratique a leitura, o que está falando no livro, se for um livro de autoajuda, se for um livro de conhecimento, passe esse conhecimento para outra pessoa. Nossa, eu li um livro sobre intestinos, eu li um livro sobre psicologia do afeto, que falava disso, disso, ou então escreve um resumo do livro, você já está passando, né? Que são a escrita terapêutica, que eu chamo. Então, é acionar, é um acionamento. Por que eu falei de Alzheimer? Porque o nosso intestino está ligado a quem? Ao nosso cérebro, né? Como eu falei, né, que eu cuido da leitura, né? Eu sou cuidada, né, pela leitura, mas eu cuido das pessoas pela leitura também. Mas eu tive o privilégio desde criança, eu tinha epilepsia. E como eu sabia que eu ia ter uma crise epiléptica, eu ia no banheiro, me dava uma dor de barriga tremenda, eu saía correndo enquanto criança para o banheiro,
Me dava aquela dor de barriga e eu desmaiava logo depois. Então, eu sou o exemplo vivo que a conexão cérebro e intestino tá ali, ó, totalmente ligada. É uma tríade igual mãe, pai e filho, entendeu? É uma tríade por quê? Porque envolve os nossos pulmões. Lembra que eu falei? Né? Tem mais um órgão aí, né? E pulmão envolve pele, está tudo ligado, né? Deixa eu passar aqui. Eu já estou falando dos órgãos relacionados, o sistema respiratório, as trocas gasosas, já falei aqui, que eu estou vendo o slide, tá? As correlações que a gente faz com os problemas que pode ter de pele, com os órgãos, né? E os sinais e sintomas do corpo, eu estou falando nele a todo momento. O sistema digestório, ele está ligado às nossas pulsões de vida. E as nossas pulsões de vida é o quê? Pulsão é o quê? É tudo que te move, é tudo que gera desejo, é tudo que gera quereres, é tudo que a gente salivou, pode comer aquilo. Ah, não, mas eu tenho intolerância à lactose, eu estou na roça, ele tirou um leite fresquinho e eu não vou poder tomar. Aí são as proibições, né? Mas minha boca tá aqui babando, eu tô babando por aquele leite, Vanessa. Posso ir contra suas coisas aí, Vanessa, desculpa. Mas isso é leitura corporal, tá, gente? E eu faço isso e não tenho problema. Aí é o momento de beber um pouquinho de leite. Aí é o momento. Meu filho teve intolerância à lactose pequenininho. E eu tratei ele assim. Eu fui devagar, eu vi que ele brilhava o olhinho no brigadeiro. Como é que eu não ia dar? Uma criança de 3 anos. Eu dava um pedacinho do brigadeiro para ele, sem medo, entendeu? Porque o negócio é o medo que faz a gente passar mal, né? Dava para ele sem medo, vai pouquinho, falava com ele, saliva, meu filho, sente esse brigadeiro. Aí ele sentia aquele pedacinho e ia comendo. Aí foi assim que eu fui tratando, de repente, graças a Deus, não tem mais nada de intolerância. O médico perguntou, como é que você fez? Eu falei, eu fui introduzindo os alimentos que eram derivados do leite devagar. Aí, fui introduzindo devagar, o fluxo dele, gastrointestinal, voltou a funcionar normalmente, não ficou liquefeita, né, que as fezes geralmente são liquefeitas, muito líquidas, né, e ele voltou a poder comer coisas que são derivadas do leite. Então, salivou, é o teu corpo falando, é o teu corpo pedindo, que é aquilo que eu falei da historinha das avós, né? É uma vida, a gente foi acostumada a comer de tudo. Aí, de repente, agora com a modernidade, tudo fácil, condimentado, né? Aí os alimentos também deixaram de ser saudáveis, né? Então, é um retrocesso, é um resgate que a gente vai fazendo agora para ter novamente o que a gente tinha lá com as avós, né? Que era esse alimento da horta, que era essas coisas muito mais saudáveis. Então, é muito rico a gente ter uma hortinha em casa, né? É preciso. Né? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. O nosso organismo, né, ele expressa de acordo com as nossas memórias celulares, eu já até falei para vocês, que regem o quê? O nosso comportamento, que são as pulsões que eu acabei de falar. As pulsões de vida. O Freud mesmo já falava. As pulsões de vida é o que nos move, é o que faz a gente pegar aquilo ali. Eu quero comer uma maçã. Então, a pulsão de vida, primeiro vem o quê? Uma maçã na minha cabeça. Nossa, estou com vontade de comer maçã e não tem maçã aqui em casa. Você já está chamando aquela maçã. E você vai na rua, o que eu trouxe para você? Uma maçã. Porque eu acredito muito que eu trabalho com campo energético, né? Então, eu ganho aquela maçã. Então, eu aciono, eu pego e aquilo eu vou comer com presença, com propriedade e vai me fazer muito bem. Por quê? Eu tive uma pulsão de vida, um desejo, a minha boca salivou antes de eu comer. Então, eu como com propriedade algo que a minha memória celular está ali, pulsando para acontecer, né? Então, elas regem a nossa conduta, as nossas crenças. Muitas vezes a mãe fala, menino, você não pode comer isso, porque você tem isso. Nunca que esse menino vai deixar de ter. Porque a mãe já nomeou tudo que ele tem, e talvez ele está saindo da doença, do sintoma, mas aquela mãe ainda fica naquilo ali. Então, assim, para minha mãe, vou colocar eu de novo, né? É muito difícil saber
que eu não tomo mais medicamento, que eu não tenho crise convulsiva, entendeu? Ela fica assim, você sabe que se você fizer isso, você pode ter crise convulsiva. Você sabe que se você fizer isso, pode acontecer isso. Porque para ela é uma crença muito limitante. Ela não faz terapia, não se cuida. Então, as terapias são muito importantes. As terapias nutricionais, a Vanessa lida com comportamento. Se eu vejo as escritas dela, tem a psicologia dentro dela, né? Então, ela trabalha o biopsiquismo. Então, isso é muito importante. E com o terapeuta junto, e ninguém segura ninguém mais, não. A não ser que amarre a gente, né? Também, né? Tô brincando, gente. Então, é de acordo com a nossa história, com a nossa vivência, com os experimentos que a gente passa, com as nossas escolhas, que está ligado ao intestino, e a gente acessa aquilo que a gente está aberto para. Senão, não acessa, porque foi uma história ouvindo, uma história inteira de vida ouvindo. Eu tocava que não podia, que o não é aquilo, né? Entra como lei, então você introjeta aquilo ali como lei, que você não pode comer e você não come, né? O que acontece? Você vai ter isso o resto da sua vida, né? É igual a Vanessa está trabalhando com a desintoxicação, né? Alimentar aí, isso tudo que ela vem trazendo para vocês. É para quê? Para limpar a casa de vocês primeiro. Limpou a casa? Então, agora, peraí, acabei de fazer a mentoria com ela, limpei minha casa, corpo, aí agora eu posso tudo. Será? Até pode, mas é igual o brigadeiro que eu falei do meu filho. Pode um pedacinho, aí no outro dia outro pedacinho, né? Porque a gente abre uma caixa de bombom e quer comer a caixa inteira. Ou então, ontem foi meu aniversário, tem um bolo inteiro lá. Eu comi um pedaço ontem e um tiquinho assim hoje, porque não me deu vontade de comer. Eu queria comer o quê? Eu queria comer queijo Minas com orégano, com tomate, com as coisas que eu faço lá em casa. E eu fiz um crepe para mim, mas isso estava me salivando. E o bolo eu comi um pedacinho. Porque eu já tenho essa consciência de saciedade. Então, isso é muito pleno, isso é muito importante para a gente. Olivia, né? Pode falar. Se você continuar falando dos pratos aí, elas vão ficar salivando, vão sair na fase 3 da mente. Você tem que falar do tempo para mim, gente. Eu não sei quantas horas são, não, tá? Senão eu vou falar. Só uma pergunta: o que é MC que está aqui no terceiro parágrafo? Memória celular. Ah, tá. Desculpa, eu pus MC mesmo, foi. E LC, leitura corporal, tá, gente? Então, MC. Tá. E no anterior tinha alguma... E LC, leitura corporal, tá? Tá. Se vocês quiserem fazer perguntas, é bom eu beber água devagar. Acho que era isso, tá? Uhum. Então, a ligação direta do intestino com o cérebro, né, que é muito próximo, eu passei para o outro agora, tá, Vanessa? Eu estou sem querer aqui passando, peraí. Vai lá, passei para elas. A gente está aqui, né? Pode passar? Pode passar, por favor. Está congelada, estou vendo só o primeiro... O meu também. Mas depois vocês vão ter acesso a esse material. Eu acho que o que é rico agora é o que eu vou falar, tá bom? Aí depois melhorou agora? O que vocês estão lendo aí? Está congelado. Hein, Maria de Andrade? Eu vou falando, se você quiser anotar, aí depois você pega o material, a Vanessa vai passar o meu contato, vocês podem me perguntar no Zap. Ixi! Voltou? Agora eu que não estou vendo. Ah, tá. Agora é isso. Aí eu passei. E muito do que está aí eu já falei. Eu falei da sinapse nervosa, né, que acontece, que a ligação é direta com o nosso estado emocional, que você pode estar ali comendo uma alimentação super saudável, mas se você não está emocionalmente bem equilibrada, está com um nível de ansiedade lá em cima, né, que a ansiedade é uma preocupação com o futuro, né?
E aí, o que acontece? Aquele alimento, uma saladinha leve. Gente, hoje eu comi só uma salada com um bifinho. Não sei por que eu estou com ânsia de vômito, estou vomitando o dia todo, não comi mais nada. Não, mas agora é a hora de comer algo com consistência também, né? E mesmo talvez comendo com consistência, ainda vai continuar nesse refluxo. Por que vai continuar nesse refluxo? Porque você está com a sensação de estar sendo invadida, que essa leitura, né, do refluxo e do, como é que fala? Da azia, né? Eu estou com azia hoje o dia inteiro, e a azia é o quê? Na leitura corporal, tá, gente? É a sensação de estar sendo invadida. Então, se eu estou com essa azia, o que acontece? O que eu posso fazer para me possibilitar algo que me tire dessa queimação louca que eu estou sentindo, né? Vamos lá, tem o bicarbonato em casa? Anota aí, gente, né? Molha o dedo num pouquinho de água, põe o bicarbonato na mão, molha ali no bicarbonato e coloca na ponta da língua, porque a ponta da língua tem toda a inervação que a gente precisa para mandar para dentro do nosso organismo, do trato ali, laringe, faringe, né? Para chegar ali no nosso estômago, juntamente com a saliva, que vocês vão salivarem, aquele bicarbonato lá da ponta da língua, vai entrar em contato com a saliva, que é o nosso antibiótico natural. Aí, o que vai acontecer? Vai ter aquele frescor imediato. Podem fazer, depois vocês me falam, tá? Teve a queimação, lembra lá do bicarbonato, como eu falei, que vai aliviar. Então, tem coisas caseiras que dá o acesso da gente. Quem tem bicarbonato em casa, né? Eu mesmo faço escalda-pé com bicarbonato na hora que eu estou com o pé o quê? Inchado, para tirar o inchaço, né? Então, assim, bicarbonato para mim é fantástico, entendeu? Porque ele serve para muita coisa, né? É um elemento aí que serve para muita coisa. E a maçã. Por que a maçã? Porque a maçã, ela também traz esse frescor, entendeu? Então, eu vou comer coisas mais leves nesse dia. Quando a gente está assim, a gente não consegue comer nada, tudo come a rota, né? Tem essa queimação louca. Então, tira a casca da maçã e come essa maçã. Eu utilizo muito a maçã também quando está no processo diarreico, né? Põe aí, diarreia. A diarreia é uma maçã Fuji, sem a casca. Anote as receitas, tá, gente? Que eu vou dando tudo assim de cabeça. Tira a casca da maçã, bate a maçã com um guaraná, não sei se a Vanessa vai deixar, mas com um guaraná caçulinha, guaraná Antártica, não pode ser outro, tá? Porque o guaraná Antártica, segundo os estudos, ele é o mais puro, né? Então, o guaraná, a semente mesmo do guaraná, ela faz bem para isso. Para quê? Junto com a maçã batida no liquidificador, você vai bebericar isso ao longo do tempo de 30 minutos naquele dia, e para tratar o movimento gastrointestinal que está ainda naquele processo de diarreia, que ele vai funcionar como aqueles remédios, eu esqueci o nome, que é para Floratil, lembrei, Floratil, para flora intestinal, isso aí, para flora intestinal, quando está com o processo diarreico. É o Guaraná Antártica? É refrigerante? Mas ele não pode ir à geladeira. Eu tenho Guaraná na minha casa, fica tudo em cima, assim, para quê? Quando meu menino, que criança dá muita diarreia, eu também dava, agora que eu tenho uma ciência, né, uma consciência dentro da ciência que eu estudo, que é a leitura corporal, que me faz o quê? Eu vejo que eu não estou apropriando das coisas, eu vejo que as pessoas estão invadindo meu espaço, eu estou tendo muita azia, eu vou fazendo a leitura. Aí eu começo a falar, né? Porque quando a gente se cala muito, quando a gente engole muito sapo, o que acontece com os sapos? Os sapos começam a pular aqui dentro do nosso estômago, do nosso intestino, e aí o que acontece? Eu começo a vomitar.
Porque eu estou engolindo tanto sapo, as pessoas estão falando comigo tantas coisas arrogantes, totalmente irritada, e eu estou engolindo aquele sapo grande dentro da minha garganta, o que vai acontecer? Nada vai parar, né? Então, se nada vai parar, eu vou começar o quê? A vomitar, né? Que não é legal. Mas é legal sim. Vou mudar. Por que é legal? Porque aquele vômito vai limpar o quê? Que a Vanessa fala no curso? A casa de vocês. Já que não foi por bem, né? O corpo, na sua sabedoria toda, que eu estou te avisando e você não está escutando, você teve azia, você teve isso, vai dando sinais pequenininhos, o corpo vai falando, até fazer um sintoma maior ou patológico, né? Mas a gente não precisa disso. A gente pode se cuidar devagar. Apareceu isso? O que é isso? O que relaciona? Pode mandar para mim, manda para a Vanessa. A gente vai vendo devagar e vai construindo aí um biopsiquismo. Eu estou sem negócio, eu não estou seguindo não, tá, gente? Vocês me falam aí. Um biopsiquismo saudável. Porque se você está emocionalmente bem com você, as suas crenças limitantes não vão te impedir tanto de quê? De falar. Então, aquele sapo que você engolia, você não vai engolir mais. Não é que você tem que falar, eu sou verdadeira, eu sou sincera, tudo que fala para mim eu dou resposta. Não, você vai condenar para o outro, espera lá, isso para mim não está legal, desse jeito, e tudo na primeira pessoa do singular. Quando você fala na primeira pessoa do singular, você se implica e você apropria do quê? Das suas escolhas, das suas verdades. Enquanto você apropria das suas verdades, você segue os seus propósitos. Eu vou fazendo um cracon lá para vocês juntarem, fazer uma conexão do processo intestinal com o biopsiquismo, tá, gente? E nesse estado de saúde, dentro dos movimentos peristálticos, né, que o intestino faz, nós sofremos interferências do meio, que é que eu acabei de falar. E as interferências geralmente nos deixam o quê? Com uma irritabilidade. E quando a gente está irritada, a gente está o quê também? Impaciente. E muitas das vezes, quando estamos impacientes, é o momento que a gente mais pede paciência das pessoas. Aqui, calma, calma, você está falando muito alto, tem mais paciência, né? Quando você está pedindo muito para o outro paciência e pedindo muito para o outro calma, quando a gente joga para o outro, né? Na psicologia fala muito isso, você está falando de quem? De você. Então, se está nesse momento de irritabilidade, como é que será que o intestino vai ficar? Vai ficar fluido? Vai funcionar legal? Se você não está impaciente, você acha que você vai conseguir, né, uma digestão mais saudável do que você comeu com propriedade ali, né? Mas uma propriedade falsa, não, estou comendo agora com propriedade, vou comer devagarinho, tarará. Mas aí na hora que está relacionando com o outro, para de falar, para de falar, para de falar. Quer dizer, né? Você está totalmente, tá igual um gato arrepiando, né? Chega, sai para lá, né? Então, assim, está até arrepiando. Então, está no momento de irritabilidade. Quando está no momento de irritabilidade, vai causar o quê? Até aquela síndrome lá do intestino irritável. Não tem, Vanessa, uma síndrome assim? Né? Até ela pode, se você demorar muito nesse processo, né? De ver, de ouvir com os olhos e enxergar com os ouvidos, né? Quando a gente ouve com os olhos, é sinal que a gente está o quê? Observando. Então, esse é um segredo. Ouvir com os olhos e enxergar com os ouvidos. Porque quando você enxerga com os ouvidos, você respira, olha, que aí você está ouvindo, né, com os olhos, que é a janela da alma, que fala do fígado, e fígado fala de raiva, né? Então, se você está conseguindo ouvir com os olhos, você está com toda a propriedade aí, né? Você está conseguindo diminuir o quê? A sua ânsia e o seu processo de irritabilidade. E aí, se você consegue isso, como fica o movimento peristáltico do intestino? Responde, gente. Como é que fica o movimento peristáltico do intestino? Até você, Vanessa, pode dar a dica aí.
Está tudo funcionando melhor, né? Isso aí, Emília, isso aí, isso aí. Então, o estado de saúde biopsíquica vai ter um funcionamento mais fluido e os intestinos, que é aqueles que eram cronicamente adoecidos, que tinha problema de síndrome do intestino irritável, ou Crohn, ou uma outra doença aí que são dos hábitos intestinais cronicamente conduzidos por uma repressão na infância, algum trauma, alguma coisa que viveu que não foi legal, e aí o que acontece? Quando você sai desse processo de ânsia, de irritabilidade ou de depressão também, que aí a depressão, geralmente o intestino fica preso, fica mais preso, né? O fluxo ali fica mais contido, porque a pessoa ela se impossibilita de acionar o caminhar, que eu fiz para vocês sentirem os pés agora, né? Sentir os 3 pontos de apoio dos pés. Isso é muito rico, porque quando você sente esses 3 pontos de apoio, você tem mais fluência também no seu caminhar. Então, sentiu que está instável, tira o calçado, sente esses 3 pontos de apoio e imagina um 4º ponto de apoio no meio do pé. Porque esse 4º ponto de apoio no meio do pé vai trazer presença presente, tá? E uma coisa que traz, uma fruta muito gostosa, que traz presença presente, que eu tomei antes de vir para cá também, é o suco de melancia, né? É um suco detox maravilhoso, que ele faz o quê? Como ele trabalha o sistema renal, e é legal que vocês usam toda a propriedade da melancia, desde um pouquinho de casca, desde a parte branca, a parte vermelha, o carocinho, toda a propriedade dela. Não precisa a casca inteira não, gente, porque não vai ficar gostoso. É só um pedacinho mesmo para ter a casca naquele suco e sem nada, não misturem, tá? Aí você vai tomar como? Igual a gente tomou a água, bebericando. E com os 3 pontos de apoio lá do pé, principalmente o calcâneo, que está ligado aos rins, às questões passadas, com bastante presença ali, bebericando aquele suco, que ele vai te trazer mais o quê? Sensatez. Ele vai te trazer mais presença consigo. Então, os alimentos, eles nos curam. Nós não precisamos de tanto medicamento. Nós precisamos o quê? Diminuir a quantidade de medicamento que a gente toma. Aí sim, a gente vai estar ganhando com isso. E muito, né? Então, para vocês entenderem também, quando eu falo de epilepsia, intestino, quer dizer que deu um problema no intestino, vai ter um problema neurológico não, tá, gente? Por favor. Não faz essa ligação, não. É muito da vivência, da história da pessoa também, da expressão ali, daquela vivência, o que ela viveu lá atrás, o que ela trouxe também de outras vidas, para quem crê nisso também, né? Que são os nossos corpos aí, eu acredito, né? Então, não é necessário fazer também tanta ligação, levar, né? A ferro e fogo, mas tem a ligação porque todos os dois fazem sinapse nervosa, todos os dois têm as competências parecidas, são órgãos que se assemelham mesmo estando em estados, um do pensamento, que é o cérebro, né? E o intestino, que está ali também fazendo o quê? O comportamento, o pensamento ali nele, na fluidez dele, com precisão, com realização, dentro do nosso quê? Do nosso comportamento, porque o intestino ele vai trabalhar essa reeducação de acordo com os propósitos que a gente tem de vida também, de acordo com a apropriação que você tem, ele pode ficar mais regulado, pode te tirar até de processos de insônia. A insônia, às vezes, pode estar ligada a um mau funcionamento do intestino, que é o processo de irritabilidade, você não tem descanso, o seu cérebro não descansa, né? Então, a gente vai vivendo essa instabilidade, mas com um monte de impossibilidades. Por quê? Porque, mediante a uma impossibilidade, existem várias possibilidades não assumidas. Gente, isso eu aprendi essa frase linda para mim, né? Diante de uma impossibilidade, existem várias possibilidades assumidas. É de uma série da Netflix, N com E. Ah, é uma menininha ruiva que aqui. Para nós mulheres, é o que há, essa série.
Ela fala isso, mediante a várias impossibilidades, mediante a uma impossibilidade, existem várias possibilidades não assumidas. Eu levo essa frase, esse jargão, virou jargão para mim. Quando eu deparo com uma impossibilidade e que vem meu sistema de crença lá, assim, fantasma, né? E não deixando eu acionar, eu agir, eu falei, pera lá, é porque tem muita possibilidade ainda que eu possa assumir. Eu vou em frente, sim, né? Aí eu vou, falo, medo, fica aí, ou então vem comigo, ou então eu arredo, levo ele comigo, não vai me dar diarreia, não vai me dar refluxo, e aí eu vou, consigo chegar lá, falar, não vou engolir aquele sapo novamente. Então, é todo ali um treino que a gente vai fazendo no dia após dia, tá? Isso tudo é um treino de vida, né? E aí, gente, agora, com as terapêuticas que nós estamos aprendendo hoje, né, e o que a Vanessa está trazendo para vocês aí, que é muita riqueza junto, a gente vai conseguir ter mais propriedade e mais saúde dos nossos intestinos, né? E aí que vocês têm que ver como que isso fica para vocês. Se faz sentido, né? Se vocês dão sentido isso na vida de vocês, qual que é o gatilho, tá escrito em algum lugar, porque eu não estou seguindo mais não, porque o computador descarregou, tá? Qual que é o gatilho também. Só fala aonde que você está, a primeira palavrinha aí do slide que você está falando, para ver se é o mesmo que ainda... Não estou no slide não, bonita. Não, mas assim, né, vamos... Então não. Só para me situar. Eu parei na irritabilidade, já falei, agora gatilho. Vê onde está escrito gatilho, tem só a palavra gatilho. Lá embaixo, no final? Eu acho que é. Que eu falei como que vocês ficam, né? O que regula. Isso, tá. Alimentos mal, quais funções psíquicas, relacionadas. Isso. Aí eu acabei dando mais coisas ainda, que eu não ia falar da melancia e falei. Vai aparecer muita receita, porque a leitura ela tem muitos recursos terapêuticos com os alimentos. Então, como eu tenho esse conhecimento, eu tenho que passar, porque eu passando, o que vai acontecer comigo? Tudo que você lê e você passa para o outro, você faz essa doação, o que você faz? O que acontece com o nosso biopsíquico? Você consegue ficar mais fluido na vida, você consegue ter mais discernimento, ter mais a propriedade, eu vou ter mais tranquilidade também, dentro das minhas ânsias, porque eu também tenho ansiedade, eu já tive pânico, então eu já vivi e vivo ainda o que os pacientes falam, porque corre sangue aqui, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Então, o gatilho, o que é o gatilho? Né? A Vanessa já deve ter falado que isso é uma fala muito que os nutricionistas estão usando, né, Vanessa? O gatilho de cada um é um, né? A Emília age de um jeito, a Cida de outro, a Maria de outro, deixa eu ver os nomes aqui para eu ver direito, a Genise de outro, a Rosária, a Patrícia e a Vanessa também de outro, cada um é um, né? Então, a gente vai ver dentro da nossa história qual que é o gatilho na alimentação. O que me impulsiona demais a comer? Por que eu estou comendo demasiado? Eu não estou respirando ao comer? Agora que vocês sabem que o intestino está ligado aos pulmões, então vamos atentar ao comer. Porque quando a gente come, a gente respira. E aí, pera lá, nossa, eu comi feijão e não queria comer feijão hoje? Será que eu tenho que continuar a comer só porque está no prato? Não. Se na primeira colher lá que você comeu, na garfada do feijão, você respirou, sentiu o mal-estar, para que você vai comer? Você deixa ele no cantinho e come as outras coisas que estão no prato. Né? Porque a gente tem uma crença limitante, que os antigos muito falavam com a gente, não deixa nada no prato, menino, pois no prato é pecado desperdiçar comida. Não, pecado é passar mal depois. Tá? Esse é o pecado, é passar mal depois. Isso sim. Se você, ao alimentar, o seu corpo já sinalizou, epa, a fala da Lívia, né? Então, não come aquilo, porque vai te fazer mal. Né? É o seu corpo já te dando sinais e sintomas mediante ao que você pode, a sua possibilidade atual. Porque nós somos seres mutantes. E isso que é mais lindo. Cada dia eu vou estar de um jeito. Hoje eu posso ter intolerância à lactose, amanhã eu não posso ter. Depende do quê? Do meu comportamento também, né?
E é aí que estão os nossos gatilhos, aí que vocês vão ver, fazer essa relação com as funções psíquicas, que é o que eu estou dando para vocês agora. O respeito também, né, Vanessa? Se eu estiver falando algo contra a sua escola, você me desculpe, que a leitura tem uma outra visão, mas o respeito pelo outro também é muito importante, nem tudo pode ser dito, existem formas de se falar, por isso que eu falei, quando falar na primeira pessoa do singular, porque aí você se implica mais e você não ofende o outro, né? Igual DRs. DRs não existe. O que existe é o quê? Um diálogo. Diálogo é dois, muitas vezes a DR só um fala e o outro fica lá calado ouvindo. E aí, se a gente já está no processo de irritabilidade, vamos ficar como? Mais irritadas, e como que vai ficar o nosso intestino? Preso ou solto. Depende de cada funcionamento, de cada gatilho de cada um, né? Então, a gente vai falar disso. E é um trem muito complexo, porque, graças a Deus, nós somos mutantes, nós somos complexos, nós somos diferentes um do outro, né? E é muito nome para aprender, mas o que vocês absorverem hoje já está bom, porque a absorção fala de quê? Uma boa absorção vai ter uma boa o quê? Digestão. Tá ligado também? Tá tudo interligado, graças a Deus, né? Então, o nosso intestino, eles ordenam essa dinâmica orgânica que eu estou falando, do biopsíquico, né? Então, os informes que a gente recebe, depende muito de como que a gente processa isso. Porque dependendo do como a gente processa, é o que vai acontecer. A absorção vai ser má ou boa, a digestão vai ser mal ou boa, né? Ah, eu comi só coisa saudável, por que eu estou com má digestão? Porque o comportamento está inverso, né? E porque eu falei de biopsiquismo, aonde mora o biopsiquismo? Tem aí, ó, morada é intestinos, morada biopsiquismo, tá? O intestino é a morada do biopsiquismo. E na hora que eu vi Vanessa falando para a gente voltar para casa corpo, né? Voltar para nossa casa, opa! Intestinos, qual que é a casa? É o biopsiquismo. O intestino está ligado ao nosso biopsiquismo, é a morada do nosso biopsiquismo. Como o fígado, né? É a janela da alma, é a nossa janela da alma, e a raiva mora lá no fígado, entendeu? Quem mora nos intestinos é o biopsiquismo. Então, olha que conexão gostosa, né? Então, tem uma morada, sim, que é o intestino, que é como funciona o nosso intestino, vai estar ligado ao nosso comportamento. Mas está ligado, sim, completamente ligado. Todo o corpo é biopsiquismo. Todo o nosso corpo. A memória celular que a gente traz, das lembranças, das memórias que a gente... eu não lembro de nada mais. De repente vem um insight, de repente vem uma lembrança. Isso é muito legal, porque está ali arquivado, é só acessar. Então, no trabalho terapêutico corporal da leitura, eu ensino muito a acessar as nossas memórias celulares. Por quê? Porque aí eu trabalho os traumas de infância, ou as fixações, seja na fase oral, que é a fase da boca, seja na fase anal, né, que a boca é onde dá o alimento, a gente tem o primeiro prazer, né, a gente sente pela boca, e na fase oral, a fixação ali, né, do esfíncter, a fixação nessa fase, porque teve algum problema, alguma coisa na sua história de vida que você fixou nessa fase. Pode acontecer, né? E existem várias fases mais, que é a fálica e a genital. E cada um tem uma idade e eu coloquei para vocês, tá? Tá tudo aí, Vanessa. E meninas, né? Então, e agora também que eu chamo vocês é para prestar atenção no grau de importância que você quer alguma coisa, entendeu? Que é por você. Por quê? Esse querer, ele está ligado às suas escolhas. E as suas escolhas estão ligadas ao nosso intestino delgado, né? Não só o grosso, mas o delgado. E ele é composto por todo um processo do odeno, o jejum, né? Que a Vanessa já deve ter falado disso. Não sei como é que você, né? Falou que eu não vi todas as aulas, eu só assisti algumas lives. E depois
Esse processo está ligado ao nosso biopsiquismo, que é as fezes secas, ou é as fezes muito liquefeitas, muito úmida, porque depende de como que você relaciona com o que está ali sendo implícito ou está sendo invadido na sua história. Então, aí vai o nosso intestino gritar, né? E essa autorregulação é difícil acontecer. Por que é difícil acontecer? Porque a alimentação está de um jeito, mas o comportamento está de outro. Então, precisa de uma conexão, uma inter-relação. E para isso, quanto tempo eu tenho, Vanessa? São 10 para as 10, na verdade. Sério? Eu comecei mais tarde, né? É porque a gente tem um problema. Vamos para a nossa prática? Se elas estiverem dispostas, a gente pode, né? Depende. É que eu estou no consultório, fecha. Sim. Não fecha sei, você que não sei quanto falta né? aí, mas vê o que é mais Qualquer coisa importante. também, se tiver uma disposição de um dia, a gente faz meia hora para dar continuidade. Mas eu não quero que vocês fiquem sem essa prática. Por quê? Essa prática, ela vai fazer vocês sentirem o processo que é a ligação de boca-ânus com a ligação do quê? Dos 3 pontos de apoio e do 4º ponto de apoio do pé, que é trabalhado a presença presente. Então, agora, se alguém quiser ir ao banheiro, fazer um xixi, tomar uma água, seria interessante. Principalmente a urina, porque a urina está ligada ao medo. Então, nós vamos tirar o velho, e na hora que estiver fazendo xixi, que saia o velho e que eu abra espaço para o novo, porque os rins escutam, tá bom? Vai lá, bebe uma água e faz o xixi. Até daqui a pouco. Vou pôr aqui no... Só vou pegar mais água, que minha água acabou aqui, tá? Vanessa, até que horas que vai, você acha? Eu tô adorando, só que eu tô morrendo de sono.
Não vai acabar agora. Eu não sei dizer, acho que até tinha... Só para você sentir a ligação de boca-ânus e de garganta genitália, tá? E aí vai ajudar na dificuldade das fezes muito seca. Ou então, quando a gente corta as fezes, porque a gente faz isso, o ser humano, sabe? Na impaciência, na intolerância, na irritabilidade, não tem paciência nem de ir ao banheiro direito. Na correria do dia a dia, né? Deixa eu só tomar água. Como eu vou trabalhar a garganta, deixa eu molhar. Tomaram água, gente? Sim, que bom. É bom, tá? Porque a minha tá seca porque eu tava falando muito, né? Mas é bom que a gente vai fazer um barulho que eu chamo de sapinho com a garganta, entendeu? E eu vou explicar para vocês primeiro, tá? Deixa eu só tirar esse aqui, que não é este exercício. Peraí. Eu tenho tudo aqui anotado. Só um momento. Vai precisar de mais água? Não, não. Vai precisar da água no exercício, não. É só para molhar a laringe, traqueia, ao fazer, para não ficar muito seco, tá? Tá aqui, achei. Chama cocontração. O que é cocontrair? O nosso corpo, ele faz cocontração a todo momento. O intestino, principalmente. O coração. Então, cocontração são o quê? Isso aqui, ó. Coração, né? Como se eu fosse um coração. Ou o intestino ali, ó, para as fezes poder sair. Ele também faz. O cérebro também pulsa. Então, cocontrair, né? Também faz parte de todo o nosso sistema corpo, que trabalha a propriocepção e a fáscia, que são os órgãos do quê? É o maior órgão interno, que é a pele interna que temos dentro de nós, tá? Então, dentro da cocontração, que é uma parte mais ampla da leitura que eu faço, eu aprendi a trabalhar boca-ânus, né? Experimentei o movimento que vocês vão experimentar agora. Primeiro, vamos abrir a boca. Abriu, fechem devagar. Não precisa fazer muita força, tá? Por causa de ATM, tá? Isso. Agora, grava o quanto vocês abriram. Gravar é lembrar, né? Trabalhar a memória celular. Então, agora, ao abrir a boca, nós vamos ligar ao movimento primeiro, vamos assentar direitinho aí e sentir o nosso períneo. O que é períneo? Períneo é uma pelinha que tem entre a vagina e o ânus. Ali, bem ali, chama períneo. Assentar no períneo é você buscar o seu eixo psíquico. Então, quando assentamos no períneo, sentimos a nossa presença. E nesse períneo, que está toda a nossa pulsão sexual, mas quando eu falo sexual, não é de cópula, é das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos quereres, está ligado também à nossa genitália. Sim, porque a nossa genitália é a nossa segunda boca. A primeira boca é essa, e a segunda é a genitália. Melanie Klein, que seguia Freud, falava isso na psicologia. Então, não é algo assim que eu estou tirando do vulgar, mas ela mesma, como teórica, né, de estudar a sexualidade humana, ela falava isso, né? Então, lá de trás, primórdios atrás. Então, agora nós vamos fazer um pompoarismo. Nós vamos sentir a boca ao mexer com a garganta primeiro, né? Que é o sapinho. Olha aqui, eu vou ensinar para vocês, ó. Tá vendo meu papo mexer? Igual um sapo?
Viram? Conseguiram visualizar? Agora vamos assentar no períneo. Todas assentadas no períneo. Sente o períneo, fecha os olhos. Se ficar melhor fazendo de olhos fechados, ao fazer esse movimento com a garganta, nós vamos sentir a genitália. Pode fechar os olhos e fazer o sapo gritar aqui na garganta. Tenta sentir. Faz esse movimento com a garganta. Pode colocar a mão, isso, se for melhor. E agora, sente mexer lá embaixo na genitália. Na hora que o sapo faz o barulhinho, a vagina vai pulsar. Fecha os olhos e vai fazendo. Quem não sentir agora, pode ter uma sensação depois, talvez seja mais difícil pelas nossas crenças. Não é algo vulgar, nem leve sexual. É para a gente aprender também a fazer xixi, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Se tiver algum homem assistindo depois da sala, só para, de repente, você direcionar, porque você falou... Ah, é a mesma coisa, não é só a Mesma genitália coisa. feminina, não. A genitália masculina também. Ele sente, Sim, tá? mas só para você direcionar, para eles não Então, eu vou acharem que eles não... direcionar. Os homens também sentem a mesma coisa no movimento do sapo. Agora podem parar, é só para vocês sentirem a pulsão da genitália. Seja masculina ou seja feminina, a pulsão existe para todos nós, tá? E a nossa garganta está ligada principalmente às mulheres que têm duas gargantas, né? Duas bocas, que é a daqui do tubo neural que eu expliquei no início da aula, né? Que a primeira formação nossa é boca e ânus, né? Então, e a vagina que está ali ligada e onde tem o períneo que eu acabei de explicar. Agora eu quero saber se vocês sentiram, qual foi a sensação, se vocês sentiram o movimento, ou um movimento depois ou não. Eu senti, mas senti a garganta um pouco seca. Então, Bebe água. deu sem Bebe água. cura. A Bebe água água. acabou até. Só para entender melhor, ao mesmo tempo que faz o barulhinho, contrai lá embaixo também. Então, é uníssono, ou é o contrário? Não. Infelizmente, para todos, não. Depende de cada um. A nossa sexualidade foi muito reprimida, né? E principalmente de mais idade, assim, os nossos pais, nossa mãe, esse menino pegava uma criança na descoberta sexual, lá no período de latência, que está escrito aí para vocês, né? Se pegasse uma criança relando na porta ou tocando a genital, o que o pai fazia com o filho? Vocês já devem ter passado isso enquanto filhas, né? Ou filho que vai assistir aí a nossa aula. Menino, tira a mão daí, que é pecado. Menino, tira a mão daí, que é feio, que é sujo. Aí, na hora que ia ter a relação, o que acontecia? Ai, eu tô pecando, é feio, sujo. Ou então fazia tudo no escuro, ou então de luz apagada, ou de roupa, porque não conseguia tirar a própria roupa. Então, nós fomos muito reprimidas enquanto mulheres e enquanto homens também. O homem menos porque tem a cultura patriarcal, machista, entendeu? Que é menos reprimido que nós. Mas para sentir isso, ainda eu falo a palavra pompoarismo, e acho que é para ter alguma relação, mas não é, né? É para vocês verem a conexão biopsíquica do corpo integrado. O nosso corpo é integrado, é inteiro. E está com dificuldade de urinar, está acontecendo alguma coisa no processo urinário, está ali fazendo xixi, faz um sapinho. Por quê? Porque ela vai abrir. Ou do homem também, entendeu? E vai dar fluência ao quê? Ao funcionamento dos rins, que vai sair o quê? No ureter, né, na bexiga, vai fazer a bexiga, aquela bexiga, como é que chama o nome? Bexiga, quando tá a mulher, quando tem neném, é bexiga solta, né? Que dá escape de urina, né? A gente consegue controlar com esse movimento do pompoarismo, né? Na fisioterapia é tratado dessa forma. O pompoarismo para quem está com a bexiga solta, né? Tá tendo aqueles escapes de urina. Então, esse é um dos exercícios também que eu estou ensinando, tá bom? E agora nós vamos aprender o ânus,
quando a gente está contendo, está tendo intestino preso, ou então está tendo muito solto também, nós vamos aprender a mexer o ânus com a boca. O meu menino tem muito intestino preso, aí o que eu fazia com ele? Vamos fazer o exercício. Lembra que eu falei? Do pontinho da mão, de circular e tirar, diz que é o ponto do intestino, de circular e tirar, né? E esse agora que eu vou dar para vocês, que é de boca, ânus, tá? Nós vamos abrir a boca o máximo que puder. Quem tiver problema de ATM, segura. Quem tiver problema, segura. Quem não tiver, o máximo que puder. Não exagera, tá, gente? Concentrar agora lá no ânus. E agora fecha. Aí vamos fazer isso várias vezes. Abriu. Sente o ânus abrir também. Ao abrir a boca, o ânus abre. Do mesmo jeito. Ah, e fecha. Ah, e fecha. Ah, fechou. Ah, fechou. Ah, fechou. Ah, fechou. São 9 vezes. Ah, fechou. Ah, fechou. Ah, fechou. 9ª vez. Ah, fechou. Agora mexe um pouquinho assim, ó. De boca fechada. Só para relaxar, porque pode ficar um pouquinho intenso, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês? Vocês sentiram né, abrir o esfíncter anal? Eu senti, Sentir, não é? tanto no primeiro, que eu Às também vezes fiz até com como é que é, Emília? Não, eu senti tanto no outro exercício, porque também eu já fiz pompoarismo, né? Então, acaba facilitando. E agora também deu para perceber, deu para sentir. Ai, que ótimo, isso aí. Então, este que você já fez, você já tem experiência com pompoarismo, isso é muito bom, ele ajuda na hora de evacuar. Se a gente está com as fezes muito secas, não está conseguindo ter aquela evacuação legal, ou então corta, porque está com muita pressa, né? Que a gente praticamente corta, faz assim, ó, o esfíncter anal, ele corta as fezes. Aí, às vezes, a gente está com vontade e faz só aquele pouquinho. Por quê? A irritabilidade está fazendo parte do processo das ânsias. Então, está tudo interligado, está tudo conectado. Ao abrir a boca, a gente abre o esfíncter anal do mesmo jeito. Ao relaxar a boca, você relaxa lá embaixo também. Você vai experimentando, vocês podem experimentar isso no decorrer da semana. Às vezes, igual a Vanessa abriu a boca de sono, vai abrir a boca de sono, vai abrir lá embaixo, ela, ai, que nervoso, tô sentindo, né? Às vezes, no início, assim, pelo menos eu era assim, né? Agora não, porque eu já desmistifiquei isso. Mas antes, a gente é muito tolhida, a mulher, é muito punida, né? Então, é muito preconceito junto, né, com a nossa história. Enquanto mulheres aqui, o homem também tem, mas nós passamos por uma repressão maior, né? Enfim, então tá toda essa conexão, né, de genitália, garganta, boca, ânus, era isso que eu queria trazer para vocês, esse movimento de co-contração. São 9 vezes para fazer. Por que 9 vezes? Porque 5 eu não fiz com vocês, mas 5 é no mental, vai só fingir, só imaginar a boca abrindo. Vamos escrever isso mesmo, igual a Emília está escrevendo? O movimento de co-contração, né, da primeira fase, que é o movimento. Põe aí, primeira fase, movimento de fazer o sapinho. Pode escrever sapinho, que vocês vão lembrar, é mais fácil de associar, tá? Fazer o sapinho e sentir a genitália abrir, seja masculina ou feminina, tá? A segunda fase
É o movimento do períneo, de sentir o períneo ali, que está entre a genital e o ânus, né? Sentir o meio, para a gente conseguir o quê? Descentramento da afirmação da nossa identidade, que é a coluna. A coluna na leitura corporal chama afirmação da identidade, tá? Para vocês saberem. E aí a gente vai conseguir explorar mais livremente, não travar nem a genitália e nem a garganta, tá bom? E a terceira fase, coloca aí. A terceira fase é você abrir a boca ao máximo, gravar, que é lembrar, né? Abrir a boca ao máximo, lembra ali, grava. Eu costumo gravar assim, ó, aqui, ó, na labela. Vamos todo mundo gravar esse exercício? Aqui na acupuntura é onde relaxe é o terceiro olho. Então, vamos gravar e vamos falar algo. Quer ver? Eu gravo e valido todas as conquistas obtidas com este exercício. É o segundo dedo indicador no meio da testa. Eu gravo e valido todas as conquistas obtidas com este exercício, tá? Porque aí você valida mesmo. Você aperta o botãozinho da validação, que é o nosso terceiro olho, né? E aí depois, aí onde eu estava 9 vezes, aí vocês vão fazer 5 vezes. Depois que vocês sentir a boca abrir, o que a boca consegue, vocês vão fazer 5 vezes no mental, só visualizar, de boca fechada, vai visualizar a boca abrindo, tá? Aí vai abrir até o infinito, né? Porque o mental nosso não tem, né, limite, são infinitas possibilidades aí, né? Aí depois de 5 vezes no mental, 4 vezes no físico. Aí vocês vão ver a sua boca abrir demais, como que amplia, depois que você faz no mental, amplia a abertura de boca, é muito legal, né? Aí vocês vão fazer 4 vezes no físico, sentindo o esfíncter anal, o ânus, abrir juntamente com a boca, tá bom? Primeiro no vislumbre, somente no mental 5 vezes, depois no físico 4 vezes, vocês deixam o corpo guiar vocês também, porque o corpo é a nossa guiança, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, Vanessa, e com todas vocês que estiveram até esse horário com a gente, que já são 10h14, agora o computador ligou, né? E estar até esse horário, muitas vezes, é difícil, porque o sono bate, amanhã eu trabalho de manhã, mas está valendo, né? Muita gente tem trabalho de casa, os filhos, então eu agradeço muito. E faço uma oração para finalizar. Agradeço a grande força cósmica do amor universal, a todas as entidades que nos assessoraram, ao mestre que está aqui nos guiando sempre na nossa vida, de acordo com os nossos propósitos, de acordo com as nossas realidades, os nossos desejos, que a gente possa decretar, confiar no nosso intento, nos nossos propósitos de vida e dar lugar para si. E ocupar o seu próprio lugar, e ser executor desse lugar, executar as suas funções com toda a maleabilidade, flexibilidade de vida, e vislumbrar uma vivência de sucesso, e agradecer sempre as oportunidades que a vida aparece para nós. Ponha-se em ação e agradeça, porque quando você agradece, você recebe, você é mais comprometido até com a sua função biopsíquica. Então, gratidão, uma respiração profunda, solta fazendo on, on, inspira novamente, on, inspira mais uma vez, on. Gratidão, gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo, totalmente presentes e comprometidas do funcionamento biopsíquico seus e com muita propriedade, é o que eu desejo para vocês.
que vocês tenham muita propriedade de vida aí ao exercer suas ações e as suas escolhas. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Deixa eu Obrigada, só uma querida. última coisa. Você tinha comentado que pode ser que depois dessa conversa, desse exercício, a gente sinta alguns sintomas aí. Então, só para elas ficarem de olho. Pode, isso mesmo. Amanhã. Como a gente fez exercícios agora, né, da relação dos corpos sutis e emocional, que no corpo físico, né, o que pode acontecer? Pode acontecer que tem uma fluência maior do intestino, ou pode acontecer de muito xixi também, tá? Tanto fezes quanto intestino. E a Vanessa vai passar para vocês uma salada, é a salada da paciência consigo. Essa salada é muito importante, porque ela vai tratar o quê? A irritabilidade, a ansiedade, que são vegetais que trabalham o que na gente? Que trabalha as ânsias, entendeu? Que trabalha o nosso estado emocional. E como ela é regada de muito azeite, o azeite traz o quê? Flexibilidade, maleabilidade consigo. Então, toda vez que o intestino está muito ressecado, uma colherinha de azeite, entendeu? Daquelas de cafezinho, se alguém tiver tolerância a isso, é só tomar. Ou então, se não tiver, põe um pouquinho na água, em 2 dedos de água, que aí também vai ser fluido também. E essa salada, ela leva agrião, ela leva... Está em PDF com a Vanessa, tá? Ela leva agrião, ela leva rúcula e salsa e damasco, tá? Então, não tem como. Eu gosto, eu adoro verdura, não sei vocês, tá? Se não tolerar, entendeu? Não come, mas se tolerar, vai trabalhar a paciência consigo. Então, isso é muito rico. Tá impaciente com o marido, tá impaciente com as pessoas que estão falando, espera lá, vou fazer a salada que a Lívia me falou. Mas se não der, me veio outra coisa aqui que eu acho que as pessoas têm menos dificuldade de comer, que é a banana prata. A banana prata é novidade, estava nisso, não ia falar isso não, mas veio agora. A banana prata, ela trabalha a amorosidade consigo. Então, aquele dia que você está muito intolerante, pica uma banana picadinha, põe um pouquinho ali de mel, que o mel vai trabalhar a doçura, a sutileza, entendeu? E come aquela banana com mel, mas uma por uma, e ao mastigar, deixa entrar em contato com a saliva, e vai comendo aquilo para dar uma baixada de bola, quando está muito irritada, né? E quando for picar também, usar a faca de cerâmica, ou então só pica mesmo com a mão, porque a faca de metal tira a propriedade que precisa ali na banana, tá bom? Então é isso. Obrigada. Depois eu indico para ela seu Instagram, né, seus contatos. Tá. Se quiser Tá fazer bom, terapia com pode vocês, sim. consultar, você também está disponível. Porque eu trato online também, não é só presencial, então dá para a gente estar fazendo isso também, tá bom? Legal. Muito Obrigada, obrigada, viu? Obrigada. Pela presença. Obrigada. Foi Tchau. muito Obrigada, que gente. bom, Boa prazer. noite. Boa noite, Prazer. gratidão. Boa noite. Gratidão, digo eu.